Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais uma semana começando e com certeza Deus tem coisas boas para você nessa semana. Basta crer. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos ensina: se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Quando a gente quer alguma coisa, a gente se esforça, paga o preço para poder adquirir aquilo que a gente quer. Assim como Jesus, ele queria a nossa salvação, que ele queria que nós fôssemos viver com ele na eternidade. Ele pagou o preço. Amém? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado por esse ar que nós respiramos. Obrigado pela água que bebemos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Obrigado pelo homem do campo que planta o grão e colhe o fruto. Obrigado pelo homem do campo que cuida e trata do animal. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que compõem e fazem parte da comunidade cristã, da qual eu também faço parte. Coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, Senhor. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, todo espírito de culpa, todo espírito de inveja, todo espírito de preguiça, todo espírito, ó Pai, de vício e de prostituição. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração que eu faço neste dia, para termos uma semana alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Hoje eu quero falar sobre reconstruindo os muros espirituais. O texto que eu quero ler está aqui em Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz assim um texto. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, mais uma vergonha. Então, queridos, hoje aqui nós estamos diante de uma jornada espiritual. Começa a jornada espiritual de Neemias por uma terra assolada. Né? Então imagine por um momento a cena descrita em Neemias no capítulo 2, do versículo 1 ao 6. Neemias, um servo do Deus Altíssimo, diante do poderoso rei Artaxerxes, com o coração pesado e tristeza profunda, e essa tristeza estava estampada no seu rosto. E o rei Artaxerxes percebeu a aflição de Neemias e perguntou, por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Por que não estás doente? Por que estás triste? E as palavras do rei ecoaram no coração de Neemias naquele momento, como também chega até nós hoje. Por que que nós estamos tristes se não estamos doentes? Qual o motivo? O rei queria saber qual era o motivo de Neemias estar triste daquele jeito. E é exatamente nesse ponto, nessa pergunta que o rei faz a Neemias, que a jornada de Neemias para reedificar Jerusalém começa. Neemias ele identificou a necessidade de reconstruir os muros de Jerusalém. Não apenas porque a cidade estava em ruínas, mas porque o seu coração estava quebrantado pela situação espiritual do povo. Ontem eu estava num culto e eu falei, né? Por que que Jerusalém era e é ainda uma cidade tão odiada por muitos? A Bíblia nos mostra que Jerusalém é uma cidade de profetas. Aí a gente identifica quando Jesus fala para os seus discípulos ficar em Jerusalém, onde vocês serão revestidos de poder.
E depois vocês vão sair pela Judéia, por Samaria, até os confins da terra. Mas lá, eu quero tornar vocês profetas para o mundo, para anunciar o reino dos céus, para profetizar sobre as nações. Né? Então, eu quero dizer para você que hoje o nosso momento de reflexão, nós vamos embarcar nessa jornada junto com Neemias. Uma jornada espiritual, onde Neemias encara uma tristeza espiritual. E Neemias ora, fala com o Deus dos impossíveis, o Deus das causas impossíveis. A olhos humanos era impossível reedificar uma cidade que estava em ruínas, totalmente destruída. Mas Deus é o Deus dos impossíveis. O primeiro ponto que eu quero trazer hoje para você é sobre o chamado de Neemias. Um convite à introspecção e restauração espiritual. Jerusalém não ia ser só reedificada fisicamente, mas principalmente espiritual, porque Jerusalém é a cidade dos profetas. Jesus entrou em Jerusalém como grande rei. Foi lá que Davi entrou dançando, quando os seus soldados voltaram e disseram: olha, conquistamos a terra dos jebuseus. Davi fala: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Jerusalém, sabe? Então o chamado de Neemias, um convite à restauração espiritual ali, nos mostra primeiro o confronto com a realidade espiritual. Como Neemias soube da devastação de Jerusalém e sua reação? Neemias, de acordo com o capítulo 1, versículo 3 e 4 do livro de Neemias, ele escutou uma conversa, certamente com a liderança, com os políticos do rei, falando sobre a situação de Jerusalém. Eu imagino que outras cidades também conquistadas por o rei Nabucodonosor, né, na época, também tinham deixado outras cidades em ruínas. Mas, naquele momento, o que interessava era Jerusalém. Quando nós lemos o livro de Daniel, e Nabucodonosor invade Jerusalém, ele queima tudo, destrói o templo, leva os utensílios da casa do Senhor, leva tudo. Só ficaram para trás os velhos e os doentes. Os outros fortes, moços, foram para Babilônia, uns para trabalhar como escravos e outros para trabalharem dentro do palácio. Então, existe a necessidade de enfrentarmos a realidade da degradação espiritual, que foi o que Neemias identificou quando ouviu a conversa que Jerusalém estava em ruínas. Jerusalém estava numa degradação espiritual. Agora a resposta que veio foi a resposta através da oração. O lamento ali e a súplica de Neemias a Deus, de acordo com Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 10. Então aí traz a importância da oração como primeiro passo para a restauração espiritual, para o elevo espiritual, para ter uma vida de comunhão e união com Deus, com a igreja. E para isso nós precisamos reconhecer nossas responsabilidades. Neemias reconheceu a sua responsabilidade. Ele aparentemente era uma pessoa insignificante, mas ele era importantíssimo para o rei. Neemias era o copeiro. Nem o oficial general do rei provava a comida antes do rei, provava o vinho antes do rei, dormia nos aposentos do rei. Tudo isso era a função do copeiro. Se o rei acordasse madrugada, o copeiro tinha que estar ali ao seu lado para pegar água e antes do rei beber, ele provar. Porque era comum naquela época a morte por envenenamento dentro do palácio. Então a importância da oração como primeiro passo para a restauração espiritual foi dado por Neemias. Então a restauração espiritual de Jerusalém começou na oração de Neemias. E nisso aí vem justamente isso, reconhecer as responsabilidades. Então Neemias reconheceu os pecados de seu povo e se incluiu neles. É diferente hoje.
Hoje as pessoas, para serem santos, querem apontar o pecado dos outros. Ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. Temos que interceder pelos outros. Sim, claro. Mas antes de mais nada, reconhecendo que você também é um pecador. Paulo diz assim: eu sou um dos maiores pecadores. Mas ele também disse: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E ele também disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então nós temos que reconhecer nossa responsabilidade espiritual. Então o chamado à responsabilidade pessoal e coletiva chegou para Neemias. Ele se viu responsável, sabe? Foi uma visão pessoal que ele teve de si mesmo para restaurar e reconstruir, primeiro espiritualmente e depois física, a Jerusalém. Segundo ponto é a inspeção dos muros. Inspeção dos muros significa avaliando as brechas da nossa fé. Onde nós temos falhado, onde nós temos dado brecha para o inimigo colocar a mão, para o inimigo colocar os olhos. Então, quando Neemias entra na situação, num ponto de inspeção dos muros, ali é identificado o reconhecimento da devastação. Então, no capítulo 2, versículo 13 ao 15, Neemias inspeciona os muros e percebe a magnitude do trabalho que teria pela frente. Então, ali teve a urgência de identificar e entender os pontos fracos de Jerusalém. Então, existe a necessidade de identificar e entender os pontos fracos também da nossa vida espiritual. Ali, Neemias identificou os pontos fracos que favorecia o inimigo a invadir Jerusalém, a impedir que Jerusalém fosse reconstruída. Aí também nós temos a importância da discrição. Neemias avalia secretamente a situação antes de revelar seus planos, de acordo com Neemias 2,16. Ele diz assim, Neemias 2,16, ó: e não souberam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, até então eu tinha declarado coisa alguma. Tem gente que fala demais, fale pouco e haja, sabe? Tenha mais disposição em fazer em vez de falar. Só o falar não conclui obra nenhuma, sabe? Então falar demais às vezes atrapalha. Então aqui nós também estamos vendo, de acordo com Neemias, com o que ele fala, o valor de buscar a direção de Deus em silêncio, antes de tornar público, antes de tornar as ações visíveis. Fazer em silêncio a você e Deus. E também a necessidade de recursos e planejamento. Neemias, ele identifica os materiais e recursos necessários. De acordo com Neemias, capítulo 2, versículo 7 e 8, que diz assim, ó: Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a viagem, quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até que chegue a Judá. Né? Então, existe a necessidade de recursos e planejamento. Então, Neemias, ele identifica materiais e recursos necessários. No versículo 8 diz assim: como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que houver entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, o planejamento. Ele planejou, sabe? Mas ele planejou numa situação prática. Ele visualizou.
Ele fez a inspeção, ele sabia. E ele colocou a mão na obra, a mão na massa. Então a importância de planejar e buscar recursos em nossa jornada é interessante essa colocação de Neemias. Neemias planejou e buscou recursos para o que ele iria fazer. Ou seja, de uma maneira plena, ele trabalhou, ele buscou. Não ficou só no planejamento. Não, rei, eu vou te dar um relatório que eu estou vendo que vai acontecer isso. Ele não falou nada disso. Rei, eu quero fazer assim, assim, assim. Me dê cartas para que eu vá lá e... Neemias estava junto das pessoas que cortaram madeira. Neemias estava fazendo, sabe? O terceiro ponto aqui é o encorajamento à reconstrução espiritual de Jerusalém e à reconstrução física. Ou seja, fortalecendo a vontade e a determinação. Então, unindo-se em propósito comum, foi o primeiro ponto que Neemias começou a arranjar com aqueles que estariam com ele. Então, Neemias motiva o povo para a tarefa que estava à frente deles, de acordo com Neemias capítulo 2, 17 e 18. Então, existe a necessidade comum, né, da comunidade, vamos dizer assim, e também um suporte mútuo. Houve ali um suporte mútuo para a reconstrução de Jerusalém. Então houve a necessidade da comunidade. Quem era quem estava ali que foram ajudar Neemias? As pessoas que tinham sido deixadas para trás. Então são pessoas que às vezes nós imaginamos que não têm condições de fazer nada, que vão estar colados com a gente, vão estar andando com a gente, vão estar reconstruindo Jerusalém. E outro problema que Neemias ali enfrentou foi a oposição. Então nós vamos enfrentar a oposição. A resistência e zombaria de Sanbalate e Tobias que Neemias enfrentou não é fácil. Ele enfrentou em Jerusalém. Então isso quer dizer que muitas das vezes dentro da própria igreja vão te oferecer resistência. Sabe? Então, para você não perder a comunhão com Deus, procura um lugar em que você e sua família se sinta bem. Eu vou na denominação fulano, ciclano, congregue numa denominação na igreja em que você e sua família se sinta bem. Não fique na igreja por causa de cargos. Cargos não entram no céu. Cargos não garantem a salvação. Quem salva é Cristo. Não é o nome da denominação e não é o cargo que você tem na denominação. Tá bom? Então as pessoas que imaginava-se que não teriam condições de ajudar Neemias estavam com ele, porque são pessoas que tinham uma visão comum. E outro detalhe ali de Neemias era a confiança na providência divina. Neemias ele colocou a sua confiança em Deus, não em sua própria força. De acordo com Neemias 2:20, ele colocou em Deus e foi a luta, foi a batalha. Não que eu vou fazer curso disso, daquilo, que vai fazer, vai acontecer, e as coisas não acontecem. Porque na realidade o planejamento é teu, o propósito é seu, tudo é seu. E de repente Deus já mostrou outras coisas e você não quis. É Deus que abre as portas. E muitas das vezes nós não vivenciamos a porta aberta dada por Deus porque nós queremos outra porta aberta, não aquela que Deus mostrou. De vez em quando eu falo com a minha esposa, na época que eu entrei na Marinha, o salário de marinheiro, primeira classe, não era bom, aquelas coisas. Mas eu estava vislumbrando lá na frente, sabe? Quando lá em Isaías 45, 2, 3 diz assim, eu irei. É uma ação futura. Eu irei adiante de ti. Revelarei as riquezas encobertas e os tesouros escondidos. Despedaçarei as trancas de ferro e as portas de bronze, para que saibas que eu sou o Senhor que te chama pelo teu nome. E eu fui fiel no pouco que eu ganhava. E aos poucos Deus foi me colocando no muito. Eu não entrei na Marinha como suboficial. Eu me tornei suboficial ao longo dos anos trabalhando na Marinha. Então, aqui nós temos o encorajamento à reconstrução espiritual.
Ou seja, Neemias aqui fortaleceu a vontade e a determinação dele e do povo. Então houve uma união em propósito comum. Neemias motiva o povo para a tarefa que estava à frente deles ali. E quando a gente fala da oposição, não foi fácil. A resistência e zombaria de Sanbalat e Tobias. Então, quando a gente lê aqui capítulo 2, versículo 19 e 20, que diz assim: o que ouvindo Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: que é isto que fazes? Queres rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Temos que ter cuidado com o inimigo de nossas almas. Agora Neemias foi sábio demais porque ele buscou a confiança na providência divina. Então ele colocou a sua confiança em Deus e não em sua própria força. Né? Então, não, que eu fiz isso, fiz aquilo, e as coisas não vão acontecer porque é Deus. E muitos não reconhecem quando Deus quer fazer algo. Porque na sua visão, Deus tem que atender aquilo que Ele quer. A visão de Deus é diferente da nossa. Né? E a reconstrução espiritual de Jerusalém era uma obra de Deus na vida daquele povo. Sabe? E o quarto ponto aqui, o último ponto que eu quero falar é sobre solidificar os muros, consolidar a nossa restauração espiritual. Ó, muro significa proteção. Então ali existia o trabalho contínuo e perseverança. O trabalho contínuo é porque não tinha interrupção. Eles trabalhavam. O povo trabalhava com dedicação na reconstrução. De acordo com Neemias 4:6, o povo estava ali forte. Então o texto diz: porém edificamos os muros e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ninguém ficava esperando o outro fazer. Todos trabalhavam. O povo trabalhava com dedicação na reconstrução. O chamado à persistência e diligência em nossa devoção diária não pode haver interrupção. Porque Deus nos chama para a batalha 24 horas por dia. O inimigo vai zombar de mim, vai zombar de você. E o inimigo ele passa a atuar quando nós deixamos quando nós impedimos Deus de atuar na nossa vida. O inimigo começa a atuar. Então aqui também a preparação e a vigilância, né? Em Neemias 4:9 diz assim, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Olha só que interessante. Eles oraram a Deus, falaram com Deus. Depois que eles oraram, colocaram uma guarda armada para impedir o inimigo de entrar. Vigiar e orar pede uma ação robusta de nossas vidas. Aquele povo era manso, não eram covardes. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Tem muita gente que confunde mansidão com covardia. Entendeu? Então o cristão ele precisa entender o que é manso e o que é covardia. O manso é aquele que não procura problemas. Ele não procura confusão, não procura briga. Mas não é por conta disso que alguém vai invadir a sua casa, vai espancar ele, a esposa, os filhos, e ele tem um direito de defesa. Quando nós olhamos aqui em Neemias, o povo armado era o direito de se defender que eles tinham. Eles não saíram para brigar com ninguém, para guerrear contra ninguém, mas eles estavam armados para defesa, para se defenderem. Bom, então, e o interessante disso tudo foi a celebração, né?
De acordo com Neemias, capítulo 12, versículo 27 ao 43, teve a celebração e a dedicação. O muro foi reconstruído e o povo celebrou com alegria. Então eles reconheceram, ou seja, houve um reconhecimento e uma celebração às vitórias. Então precisamos também reconhecer e celebrar as nossas vitórias, as nossas conquistas. Só quero abrir um parênteses, cuidado com quem você celebra suas vitórias e suas conquistas. Tem que ser com aqueles que estão contigo, assim como foi. Quem celebrou com Neemias foi juntamente com o povo que estavam na mesma visão, no mesmo trabalho, no mesmo propósito. Eles não foram celebrar com quem não estava na mesma visão. Com Sanbalat e Tobias, por exemplo, eles não chamaram, porque eram inimigos. Não celebre com o inimigo aquilo que Deus está te dando. Ok? E eu quero concluir aqui dizendo que, assim como Neemias não ficou paralisado diante da destruição de Jerusalém, nós somos também chamados a agir. Nós somos convocados pelo Pai Celestial a olhar para as áreas despedaçadas da nossa vida e decidir, com determinação e fé, reconstruir essas áreas. Tem gente que passa a vida toda vivendo em ruínas espirituais e materiais e não reconstrói. Então reconstruir exige coragem, exige enfrentar a realidade muitas das vezes dolorosa, mas acima de tudo exige a confiança em Deus. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obras, ela é morta. Amém? Queridos, que Deus te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana alegre, abençoada e próspera. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.